Interessante porque esse texto que vamos ler agora, o Salmo 71, fala da vida de um ancião. E eu queria convidar você, então, a abrir a sua Bíblia. No Salmo 71, foi o salmo que nós lemos durante a liturgia. E vai ser a nossa meditação desta manhã. Nós vamos, na verdade, eu peço que você acompanhe aí. Eu vou ler o salmo inteiro, são 24 versos. E vamos dele extrair as lições desta manhã. Diz assim, o salmo já começa dizendo, súplicas de um ancião. Então ele diz assim, em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a rocha, a minha rocha, a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. Pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam reunidos, dizendo, Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia. Pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Palavra do Senhor até aqui. Vamos curvar a fronte e vamos orar ao Pai. Senhor, abrimos a tua palavra neste Salmo 71 e queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa falar conosco nesta manhã. A nossa necessidade é de ouvir a tua voz de forma clara e os teus ensinamentos de forma, ó Deus, direta, de modo que possamos aplicá-los à nossa vida e possamos assim crescer espiritualmente e andar, ó Deus, no crescimento da estatura de Cristo em nós, agradando ao Senhor em tudo que fizermos. Supre nossas carências, supre as nossas necessidades neste momento em que vamos meditar na tua palavra. Fala conosco, Senhor, pois nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria começar a nossa meditação contando a história de um pastor chamado Charles Simeon, que foi pastor durante 54 anos na igreja Holy Trinity Church, lá em Cambridge, na Inglaterra. E ele se aposentou
depois de 54 anos de ministério, no ano de 1836. Quem faz esse relato é o Donald Carson, que é um comentarista do Salmo 71. E ele diz lá que um certo amigo, depois que descobriu que o Charles Simeon, já aposentado, continuava acordando 4 da manhã para acender a sua lareira e passar tempo a sós com Deus, o interpelou perguntando assim: Senhor Simeon, o senhor não acha que agora que se aposentou, poderia levar as coisas menos a sério? E Charles Simeon respondeu: o quê? Então eu deixaria de correr com todas as minhas forças, agora que eu já consigo ver o marco da chegada? Olha que palavra interessante a desse pastor, olhando para a sua chegada, o seu encontro com Deus. É verdade, ele morreu naquele próprio ano de 1836, aos 76 anos, né? Mas este salmo que nós lemos, o Salmo 71, é o salmo escrito por uma pessoa idosa. Existem alguns comentaristas que não atribuem esse salmo a Davi, mas eu vou ficar com os comentaristas, vários deles, que assumem que este salmo, sim, faz parte da obra de Davi, ainda que não esteja explícito, porque ele faz parte de um conjunto de salmos onde não tem o nome do escritor. Mas ele faz parte também de um bloquinho de salmos que compõe o Salmo 69, o Salmo 70 e o Salmo 71, sendo o 69 e o 70 explícitos de Davi, onde relata exatamente a aflição de Davi, né? Enquanto ele, um homem já idoso, passava por momentos de grande dificuldade e clamava por socorro. Irmãos, Davi é um daqueles personagens bíblicos digno de ser estudado e analisado. Quando nós revisitamos a sua história, nós encontramos um homem celebrado por suas vitórias, mas também marcado por decisões equivocadas e duvidosas. Mas um homem também que Deus disse dele ser um homem segundo o coração de Deus, né? Um homem chegado a Deus, um homem com uma grande conexão com Deus, um homem polêmico, cheio de paradoxos e também pouco previsível. Fato é que depois da morte do rei Saul e de seu filho Jonatas, e lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 2 e 3, encontramos esse relato, Davi foi aclamado rei de Judá. E ele passou então a morar numa cidade chamada Hebrom. E nessa cidade, na ocasião, ele estava casado com 2 mulheres. Ele estava casado com Aionã e Abigail, né? E ele viveu um longo período de guerras com a casa de Saul, com os familiares de Saul e com os povos que lhe eram vizinhos. Davi, na cidade de Hebrom, teve 6 filhos de 6 mulheres diferentes, ou melhor dizendo, 7 filhos. A 7ª era uma mulher, de quem eu vou falar já. E passado esse período de guerras, e tendo sido ele vitorioso, ele se tornou rei de todo Israel, né? Sendo vitorioso por todos aqueles povos circunvizinhos, né? Ele se torna rei de Israel e vai morar em Jerusalém. E aí, em Jerusalém, ele aumentou a sua família. Ele tomou para si mais esposas, inclusive concubinas. E no final das contas, meus irmãos, pasmem, Davi teve 20 filhos. 7 nascidos em Hebrom, considerando Tamar, e 13 nascidos em Jerusalém, de possivelmente mais de 10 mulheres diferentes. Então, quando a gente pensa nessa família de Davi, e quando a gente pensa nas nossas famílias, talvez dos nossos pais, avós, famílias um pouco maiores, mas as nossas famílias mais aí do século 21, digamos, com 1, 2, 3, 4 filhos e um cônjuge, a gente já vê que é complexo vida familiar. Agora imagine um sujeito casado com mais de 10 mulheres, com 20 filhos. Como que ele administrava essa confusão? Não dá para esperar boa notícia de uma família tão dividida e tão confusa. Administrar o interesse de pessoas que inclusive estavam ligadas ao poder, ao palácio e à riqueza é muito complexo.
Havia conflitos de interesse ali, um querendo passar à frente o outro. E se você ler a história da família, você vai ver que é uma ocasião após a outra, só confusão. Então a tragédia familiar na vida de Davi estava sempre à espreita. Davi, de fato, teve muitos problemas. E o verso 7 que a gente leu, olha lá o verso 7, ele usa uma palavra que a gente não entende muito bem, né? A gente acha até que é algo positivo. Para muitos sou como um portento. Na real, essa palavra traz a ideia de alguém tão atribulada por tragédias e fracassos que só Deus mesmo para dar um jeito. Então as pessoas olhavam para Davi e falavam assim: esse camarada é marcado por muita confusão, por muita tragédia, só Deus mesmo para dar um jeito. E a tragédia mostrou sua primeira faceta quando seu primogênito Amnon, filho de Aionã, aconselhado por um amigo iníquo, estuprou a própria irmã, a meia-irmã, chamada Tamar, irmã de Absalão, possivelmente filha de Maaca. Isso gerou uma crise enorme, e Absalão teve que fugir. Mas antes dele fugir, ele teve que tomar satisfações da sua irmã. Ele foi tomar satisfações da humilhação que sua irmã sofreu. E ele tramou com detalhes a morte do irmão Amnon. E isso foi, de fato, uma tragédia que arrasou com Davi. Davi ficou tão irado que passou a perseguir Absalão, e Absalão teve que fugir, né? E ele fugiu para bem longe, né? E você encontra esse relato lá no 2 Samuel 13 a 15, capítulo 13 até o 15. E aparentemente, Davi, apesar de ter perseguido, ou tentado perseguir a Salomão pela morte de Amnon, ele não trabalhou o assunto da repreensão ao filho Amnon. Ele assistiu tudo e, curiosamente, a gente não encontra uma palavra sequer registrada sobre uma repreensão ao fato que aconteceu, né? Davi foi tomado de grande tristeza. O texto fala dele chorando pela cidade, né? Porque, afinal de contas, o seu primogênito tinha morrido, mas ele não fala nada da filha violada. Não tem nenhum comentário, não tem nada registrado sobre sua palavra. E no final das contas, depois de um tempo, depois de Absalão fugir, Davi o perdoou. Aí Absalão voltou para Jerusalém, mas ainda assim ficou 2 anos sem encontrá-lo, né? E quando chegou na cidade de Jerusalém, passou a ser influenciado por uns amigos do rei, os amigos de Davi. E aí Absalão, influenciado, começou a desenvolver um processo de revolta e de usurpação de trono. E ele se levanta então contra Davi, e os problemas começam a ficar mais complexos. Ele começa a tramar a usurpação do trono, né? Fazendo com que o povo daquela cidade começasse a ouvi-lo na porta do palácio. Então ele dava conselho, ele resolvia os problemas, ele julgava as causas e dizia: olha, o rei não está preocupado não, resolve comigo aqui e eu vou ser rei sobre vocês. Então Davi começou um processo de usurpação do rei, e Davi ficou muito abalado com isso, abalado a tal ponto que decidiu fugir de Absalão, porque conhecia seu filho. E lá em 2 Samuel 15, 14, Davi explicita essa preocupação quando ele diz para os seus homens o seguinte: levantai-vos. Eles estavam em Jerusalém, e ele toma os seus homens e fala assim: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não vos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal, e fira a cidade ao fio da espada. Absalão tomou a casa do seu pai, habitou ali, tomou as concubinas do seu pai, dormiu com elas, e tramou a perseguição para matar Davi, seu pai. E é aí que a gente chega no Salmo 71. É aí que a gente percebe o contexto do Salmo 71. Sem falar nas outras confusões que vieram depois. Davi traiu Urias com a Batseba, mandou matar o capitão Urias, teve com Batseba um filho. Aí depois, Davi teve um outro filho chamado Adonias, que quis usurpar seu trono. E aí a mulher dele, Batseba, junto com o profeta, tramou também mancomunada para afastar Adonias e deixar o trono para Absalão. Ou seja, um festival de horrores, uma confusão familiar, uma sucessão
de desgraças, mas esse bloco de Salmos 69, 70 e 71, eles de fato tratam da aflição de Davi, quando ele era idoso. Irmãos, imaginem o tamanho dessa tragédia. Um pai idoso, fugindo de medo do seu filho, jurado de morte por seu filho. Como esse pai se entristeceu? Como esse pai se sentiu? Como ele lidou com esse sentimento de sedição vindo do próprio filho? Eu não consigo imaginar tamanho fracasso familiar e relacional, né? E é este homem que faz esta oração do Salmo 71. E por isso eu queria propor que a nossa reflexão tivesse o seguinte tema: como orar diante de nossas próprias tragédias e fracassos. Como orar diante de nossas próprias tragédias e fracassos. Nós precisamos, irmãos, examinar a anatomia dessa oração. E eu estou usando essa palavra propositalmente, porque eu quero fazer uma analogia anatômica com esta oração. A oração deste ancião, ela possui uma espinha dorsal, que mantém este homem de pé. E é de onde tudo parte. O reconhecimento dos atributos de Deus, de um Deus de justiça, de um Deus de verdade e de um Deus que é santo. E essa espinha dorsal, de onde parte tudo, que composta dos atributos de Deus, possui ramificações nervosas, que levam o impulso para os músculos de fé. E essas ramificações nervosas são as memórias de um Deus que agiu, e, portanto, de um Deus que age e agirá. E esse impulso, gerado por essas ramificações que comanda o corpo, são as convicções de fé que advêm dessas ramificações nervosas, que são as lembranças desde a mocidade, as lembranças desde tenra idade deste ancião. A espinha dorsal, meus irmãos, ela se conecta com as memórias de uma vida que reconhece as suas fragilidades, suas limitações, seus fracassos, mas também reconhece o socorro de Deus. E a atitude de Davi nos mostra como é fundamental a lucidez que evita a negação. Encarar a verdade de frente. Dizer, fracassei, ponto. O que eu faço a partir daqui? Admitir os próprios erros e fracassos diante do único que é capaz de restaurar e redimir, Javé. Admitir que é muito ruim ser destruído. E mais, é muito ruim qualquer pessoa ser destruída e continuar negando o quadro de destruição. Davi verbalizou. Ele disse, Senhor, eu tenho inimigos que me espreitam a vida. Eles querem me matar, Deus. Essa oração do Salmo 71, meus irmãos, tem vários princípios que podem nos ajudar na nossa relação de oração com o nosso Deus, mas eu queria identificar somente três deles para nos ajudar em nossas orações, quando nós estivermos diante dos nossos fracassos. O primeiro princípio é reconhecer quem Deus é. Reconhecer quem Deus é. É a espinha dorsal. Parece meio óbvio que devamos conhecer a pessoa de Deus com quem a gente se relaciona em oração, não é mesmo? Mas, na verdade, esse conhecimento, ele só vem por meio de revelação. E muitas vezes nós até titubeamos nas nossas convicções, porque está escrito, mas a gente duvida. Davi demonstra esse conhecimento constantemente em sua oração. Ele diz, Deus, Tu és o meu forte refúgio. Deus, Tu és a minha rocha onde me refugio. Deus, Tu és a minha fortaleza, a fortaleza para a minha alma. Tu és o meu abrigo. Irmãos, essa é uma atitude de quem sabe quem Deus é e do que Ele é capaz. Se nós fizermos um levantamento,
nos 73 salmos de Davi, onde tem o título escrito por Davi, em quase todos eles, Davi faz declarações a respeito dos atributos de Deus, sobre quem Ele é e do que Ele é capaz. Que Ele é justo, que Ele é verdadeiro, que Ele é compassivo, que é misericordioso, que é benigno, que é escudo, que é proteção. Meus irmãos, declarar na oração quem é Deus é fundamental para retroalimentar a nossa alma e fazer ecoar a verdade em nossas mentes e corações. E isso ativa a nossa memória. Jesus nos ensinou a orar dizendo assim: vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nessa oração do Pai Nosso, nós reconhecemos que Deus é santo, que Ele merece que o seu nome seja santificado. Quando nós dizemos, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, estamos declarando que Deus é soberano e que a sua vontade está acima de tudo e de todos. Meus irmãos, guardem, declarar em oração quem Deus é a espinha dorsal que nos mantém de pé. Rimou sem querer, tá? Declarar em oração quem Deus é a espinha dorsal que nos mantém de pé. Segundo princípio usado por esse ancião: exercitar a memória espiritual. E essas são as ramificações nervosas que saem dessa estrutura da coluna vertebral e estendem aos músculos de fé e passam um impulso para o músculo de fé. Quando nós dizemos Deus é bom, nós ativamos em nossa memória as evidências do que Deus fez por nós, de como Ele nos tem sustentado, de como Ele nos tem protegido, de como Ele nos tem perdoado, de como Ele nos tem guiado, meus irmãos. Davi, no verso 5 deste salmo, diz assim: pois tu és a esperança, Senhor, tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Davi faz um exercício de memória, de resgatar a lembrança de suas experiências com Deus lá atrás, na sua mocidade. Meus irmãos, uma outra frase de efeito importante: quem não tem memória não tem identidade. Quem não tem memória não tem identidade. Nós precisamos de, sempre que orarmos, nos lembrar de como Deus nos alcançou, de como Deus respondeu às nossas orações, de como atravessamos vales de sombra, né, e de morte, e Jesus, o Supremo Pastor, segurou em nossas mãos e nos disse assim: não desanimem, não desanimem, vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Tenham bom ânimo, eu estou convosco até a consumação dos séculos. Nós temos que ativar a nossa memória das tempestades que você e eu atravessamos, onde Jesus entrou no barco e falou assim: acalma-te, cessa, para. Nós temos que ativar isso. E Davi, no verso 16, diz lá: sinto-me na força do Senhor Deus, e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Meus irmãos, quando Davi era novo, Davi enfrentou urso, Davi enfrentou leão, Davi enfrentou um gigante de quase 3 metros de altura. Tudo isso porque ele confiava em Deus, na força do Senhor, por saber quem estava com ele e quem era por ele. E ele faz questão de lembrar isso, de lembrar da sua experiência. Sabe, meus irmãos, às vezes nós estamos mais para dizer o contrário. Senhor, foi na minha mocidade que eu perdi a confiança em Ti, por conta disso ou daquilo que eu vivenciei. Quantos amigos você e eu temos que abandonaram a fé? Foram pessoas firmes, foram jovens firmes, mas que de repente, ao assumirem a vida adulta, seja por que razão, casamento, conveniência, trabalho, ou qualquer outro ídolo, né? Eles abandonaram a Deus.
Nós temos que lembrar da experiência do profeta Jeremias, que quando viu a cidade dele arrasada no chão, destruída, ele diz para a gente: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Era o que Davi fazia aqui, meus irmãos. Ele diz aqui no verso 19: ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus, grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? O camarada estava sendo perseguido pelo filho, jurado de morte. E ele diz: Senhor, grandes coisas tens feito. Meus irmãos, nós precisamos entender que a memória espiritual age como ramificação nervosa e ativa os nossos músculos de fé. Vou dizer de novo. Nós precisamos entender que a nossa memória espiritual age como ramificações da coluna vertebral e ativam os nossos músculos de fé. E o terceiro e último princípio que eu encontro nessa oração e que eu queria trazer para a nossa reflexão aqui, é que este ancião faz mais declarações de fé do que petições. Este ancião, neste Salmo 71, faz mais declarações de fé do que petições. São 15 petições, eu fiz questão de contar. Livra-me por tua justiça, resgata-me, inclina-me os ouvidos, salva-me, sê uma rocha habitável, livra-me das mãos do ímpio, não me rejeites na minha velhice, não me desampares, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, sejam envergonhados meus adversários, cubram-se de opróbrio e vexame, não me desampares, aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Mas aí, se você olhar o Salmo de novo e começar a procurar nele as declarações de fé, você vai encontrar quase o dobro de declarações de fé. Ele diz: em ti me refugio, tu ordenaste que eu me salve, tu és a minha rocha, tu és a minha esperança, tu és a minha confiança desde a mocidade, em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, tu és o motivo para os meus louvores, tu és o meu forte refúgio, os meus lábios estão cheios do teu louvor, esperarei sempre em ti, te louvarei mais e mais, a minha boca relatará a tua justiça, sinto-me na força do Senhor Deus, rememoro a tua justiça, tu me tens ensinado desde a mocidade, tenho anunciado as tuas palavras, tua justiça se eleva até os céus, grandes coisas tem feito, ó Deus, me restaurarás ainda a vida, me tirarás dos abismos da terra, eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, cantar-te-ei salmos, os meus lábios exultarão quando te salmodiar, exultará a minha alma que remiste e minha língua celebrará a tua justiça. Quase o dobro de declarações de fé que se sobrepõem a pedidos. Nós precisamos aprender com este ancião a importância de fazermos declarações de fé, pois elas resgatam a memória e ativam a nossa fé. Elas ativam a nossa fé. Eu queria então concluir dizendo, voltando à pergunta: como orar diante das nossas próprias tragédias e fracassos? Meus irmãos, não importa o tamanho do nosso fracasso ou da nossa tragédia familiar. A gente viu um exemplo, está vendo um exemplo de uma tragédia familiar sem proporções. Essa oração desse ancião, Davi, vem nos mostrar que ao nos aproximarmos de Deus em oração, reconhecendo o seu cuidado, a sua providência, nós encontraremos nele refúgio. Nós encontraremos nele uma rocha onde nos abrigar. Nós encontraremos nele livramento. Nós encontraremos nele esperança. Irmãos, Jesus nos chama dizendo assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não há, meus irmãos, como nós ficarmos carregando nossos fracassos, nossas tragédias ao longo da vida. Nós precisamos nos despir disso. Nós não podemos fazer que nem aqueles mendigos da época de Jesus, que carregavam a sua capa para onde iam, e a capa era a sua própria história de desgraça. Eles não conseguiam se libertar daquilo ali. Nós temos que lançar a nossa capa ao chão, aos pés de Cristo. Nós temos que dizer: Senhor, nós dependemos de Ti. Nós precisamos, irmãos, aprender a fazer a confissão certa, a confissão correta. Senhor, Tu és a minha salvação. Senhor, eu me tenho apoiado em Ti desde a mocidade. Senhor, quando me faltarem as forças, Jesus, me fortaleça.
Pois quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, e a sua graça me basta. Nós precisamos fazer as declarações certas. Ainda que Deus nos faça ver as angústias e os males, nós devemos clamar pelo seu consolo. Devemos dizer: enche-me com teu Espírito Consolador, Senhor. Jesus, tu és justo em todos os seus desígnios. Os meus lábios vão te louvar sempre, todos os dias da minha vida. Portanto, meus irmãos, encerrando, quando oramos em meio aos fracassos e tragédias da vida, número 1, precisamos reconhecer quem Deus é. Número 2, precisamos ativar a nossa memória espiritual. Número 3, precisamos fazer mais declarações de fé do que petições. Que Deus nos ajude no embate com os nossos próprios fracassos e tragédias, e nos ajude a crescer em oração, fazendo a oração deste ancião. Que Ele nos ajude, abençoe a sua vida, dirija o seu dia, abençoe o seu domingo e a sua semana. Amém?